Então, muito boa tarde a todos e todas que já estão aqui com a gente, presentes. Vamos dar início aí a mais uma ação da Educação em Foco, né? Um programa aí executado pela Prograde e com o objetivo, né, criado com esse objetivo de nos unir aqui virtualmente e gerar esse ambiente de debates, discussões em torno da docência, da cultura das tecnologias digitais, do currículo, da formação de professores, entre outros temas, né? E hoje, para conversar com a gente, nós temos a presença da professora Cacilda Ferreira, que vai conversar com a gente sobre o tema assistência estudantil, os avanços e desafios contemporâneos. Como está todo mundo já acostumado, né, a gente pede que, nesse primeiro momento, os microfones eles permaneçam desligados, né? A nossa dinâmica tem sido feita da seguinte forma: a gente tem a exposição da conferencista no primeiro momento, ela tem aí até 40 minutos para fazer sua fala. Em seguida, a gente vai abrir para as discussões com todos os presentes, né? Através do chat, para quem é de chat, ou através das interações abrindo o microfone para quem está um pouco menos tímido ou quem prefere dessa forma. Então, a gente interage tanto pelo chat como pelo microfone aí, os participantes vão se inscrevendo, a gente cria uma lista de inscrição e após a fala, a gente abre de acordo com a ordem da lista para que as pessoas interajam, tirem suas dúvidas e a gente converse, certo? Bom, a professora Cacilda, que está aqui hoje, né, em termos de apresentação, vou fazer uma apresentação aqui, ela possui graduação em Serviço Social pela Universidade Católica de Salvador, especialização em elaboração de projetos de intervenção social pela PUC Minas e Serviço Social e Política Social também pela UNB, mestrado em Política Social pela Universidade de Brasília e doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, com estágio também pós-doutoral aí na Universidade de Paris 8 e Paris 10. É docente do programa de pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais da UFOB, e líder do grupo de pesquisa Nego d'Água, pesquisas interdisciplinares do Oeste da Bahia. Se eu tiver errado alguma coisa, depois você me corrige, viu, Cacilda? Atua como assistente social do IFBA desde 94 e tem experiências também nas áreas de serviço social, metodologia científica, sociologia, com ênfase em sociologia do trabalho, da cultura e da educação, e atua principalmente nos seguintes temas: trabalho, juventude, trabalho artístico, migração internacional, políticas públicas, cidadania e formação profissional. Então, em nome do programa e da Prograde, eu já agradeço o aceite. Cacilda, muito bem-vinda aqui para conversar essa tarde conosco. Agradeço também a todo mundo que está aí presente com a gente. O pessoal está registrando presença aqui no chat. E a palavra está com você, fique à vontade. Abre aí o microfone, a gente compartilha a tela. Okay. E toca aí nossa conversa. Muito bom. Então, boa tarde a todos e todas. Com muito carinho, realmente, que eu aceitei o convite para participar dessa atividade. Simone, que hoje está de férias, aproveitando as férias, me fez o convite por conta de algumas questões. A data possível foi agora, 7/7, né? Então, eu agradeço a presença de vocês para esse debate. É um diálogo mesmo, é uma troca de experiência nesse tema que, para mim, é tão caro, que é a assistência estudantil, que, na minha trajetória profissional, como o Clívio falou, desde 94, vem marcando o meu trabalho como assistente social do IFBA, do Campus Barreira. Eu vou fazer, para essa fala, até para organizar, porque eu vi que a proposta é estimular o debate, o diálogo, a troca, não é, de experiência, eu fiz para deixar mais fácil. Eu não sei, a microfonia será que é do meu microfone?
E eu trouxe alguns dados para a gente, né, ter essa discussão, por isso eu vou precisar abrir aqui os slides. Vou procurar me manter dentro do tempo estabelecido. Clívio, caso tenha alguma, né, se você perceber que a gente se perde um pouco, mas você me avisa, ok? Então, agora vamos para o teste, né? Então, eu vou apresentar a apresentação, não é isso? Ok, eu aviso isso, apresentar a tela. Apresentar Aí a tela depois, inteira. Apresentar, isso. pronto. E nós estávamos Aí depois, treinando. Aí, exatamente. aí depois eu vou Para o para... seu próprio arquivo lá, o Ah, PDF. tá. E vocês vejam que se vocês conseguem. Tá na primeira tela de exibição? Tá na primeira agora. Aí você vai lá em visualizar. Foi, é isso. Depois de visualizar, nós colocamos Tela cheia lá embaixo. módulo tela cheia. Ok, pronto, ficou Perfeito. ótimo. Como o Clívio falou, eu sou assistente social do IFBA desde 94, atuo no PPG-CHS, no nosso mestrado da UFOB, e quando Simone me perguntou, né, que título, que recorte eu gostaria de apresentar para a minha fala. Frente ao que nós estamos vivenciando hoje, eu fiz um recorte para falarmos dos avanços da assistência estudantil e os desafios contemporâneos frente a esse contexto de pandemia que nós estamos vivenciando. Eu gosto muito dessas considerações do Sidney Macedo, quando ele diz assim, que experiência, ela nunca nos deixa indiferentes. Por quê? Porque a experiência é o quê? É tudo que nos afeta, é tudo que nos toca, é tudo que nos mobiliza, é também o que nos impõe, nos compromete. Então, eu quero deixar claro que a minha fala, ela está marcada por essa trajetória profissional, como assistente social, e, mais recentemente, na condição de gestora, no momento eu estou afastada de barreiras por conta da minha inserção na pró-reitoria. Hoje nós estamos com uma diretoria sistêmica de políticas afirmativas e assuntos estudantis. Essa é uma configuração nova, que ela acontece a partir de uma proposta da gestão da professora Luzia Mota, ao assumir em dezembro, agora de 2019, ela traz para a ordem do dia uma ação que pautou toda a sua proposta de campanha, que era trazer a assistente estudantil para um diálogo mais próximo com as ações afirmativas e melhores condições de execução. Então, em março, nós tivemos a implementação a partir de uma alteração. Essa proposta ela segue para o Consup aprova, e nós temos a criação dessa pró-reitoria de políticas afirmativas e assuntos estudantis. Essa pró-reitoria, não, gente, é desejo, viu? Essa diretoria sistêmica. Na verdade, a gente nós pensávamos na proposta de uma pró-reitoria, só que, no contexto dos institutos, nós só temos 5 direito a 5 pró-reitorias. E para que houvesse a transformação em pró-reitoria, nós precisaremos passar pelo Congresso Regimental. Por isso, a primeira ação nesse sentido de, no futuro, termos essa nova configuração administrativa no IFBA, a diretoria sistêmica foi criada a partir da aprovação do Consup, e ela apresentou uma nova configuração, no sentido de você ter um departamento de políticas afirmativas e um departamento de assuntos estudantis. Anteriormente, nós tínhamos apenas o departamento ligado à pró-reitoria de ensino. Então, isso foi um avanço extraordinário no sentido do tempo de gestão, com 1 mês e meio de gestão, nós conseguimos esse avanço na estrutura do IFBA.
Por isso, a minha fala, ela traz questões que marcam a minha atuação como assistente social, mas, mais recentemente, como gestora da assistência estudantil. Então, eu vou realmente trazer alguns aspectos que eu acho que são fundamentais para compreendermos a configuração do que hoje temos como as ações da assistência estudantil. Primeiro, no meu ingresso no Instituto, nós tínhamos as ações da assistência estudantil, nós não tínhamos a política, eu estou falando dos anos 90, nós não tínhamos uma política de assistência estudantil no formato que vários técnicos hoje que atuam nas universidades, nos institutos federais, já são fruto dessa nova configuração e do lugar que a assistência estudantil vai ocupar a partir a partir de 2010. Em 94, a gente tinha um cenário muito diferente. Nós tínhamos ações que eram pontuais, ela tinha, na perspectiva, bastante assistencialista, sistemática, e você não tinha critérios claros para a execução dessas ações, e você não reconhecia essas ações voltadas para os estudantes como um reconhecimento de direito. É interessante, e quem estudou na antiga escola técnica talvez lembre dessa denominação, a escola técnica aqui em Salvador, quando era conhecido como Escola do Mingau. Né? A Vera Lúcia Fartes, no trabalho dela de mestrado, ela traz, que eu gosto muito desse trecho do texto dela, quando ela lembra qual é o perfil, qual é o público, a que se destinava a escola técnica naquele momento. E que, claro, isso vai repercutir nas ações que se oferecem a esses estudantes. Então, a escola técnica era constituída, em sua quase totalidade, por meninos oriundos das camadas de baixa renda, os órfãos, os pobres, os marginalizados, eles chamavam dos desvalidos da sorte, né? A quem era reservado, além do ensino de ofício, né, vários cursos, um amparo alimentar. Por isso que a escola era conhecida como Escola do Mingau. Então, naquele momento, a única ação que havia para os estudantes, no que se refere a qualquer amparo visando a manutenção, era esse amparo alimentar. Isso não ocorre só nos institutos federais, enquanto uma instituição pública federal. As universidades, também você tem várias ações, mas essas ações eram pontuais, às vezes descontínuas, dependia muito também da gestão, da visão do gestor em conduzir aquelas ações. Por isso, eu trago o contexto do PENAIS como um marco histórico. Para quem veio desde os anos 90, atuando na assistência estudantil, e aqui eu faço um parêntese. Tudo bem, gente? Vocês estão ouvindo bem? Sim, professora. Pronto. Então, nos anos 90, eu ingresso no mestrado na UNB e eu passo, na minha aprovação, eu vou com um projeto para estudar assistência. Naquele momento, não havia essa denominação, assistência estudantil. Eu vou como assistente social, ó a pretensão de discutir, eu falo assistência social dentro do universo de uma escola de educação profissional. O meu projeto é aprovado, mas quando eu chego para fazer a execução, desenvolvimento da pesquisa, meu orientador ele fala, mas esse tema, você não tem muitas ações, você não tem uma política. Então, a partir de várias discussões, eu acabo alterando o meu objeto de estudo. Naquele momento, eram pouquíssimos estudos voltados para a assistência estudantil. E os estudos, eles eram muito localizados na questão da residência universitária e dos serviços de restaurante universitários. Então, essas eram as ações que pautavam o trabalho, a assistência estudantil, né, que aí a gente ainda não tinha essa configuração, esse termo, enquanto uma política. Então, o PENAIS, que 2010 vai ser a partir de um longo caminho, uma caminhada longa, e que a legislação, para quem estuda, conhece a legislação,
nós vamos passando por várias aproximações até chegar realmente no programa que em 2010 é sancionado. Aqui a gente tem que dizer que vários atores sociais e políticos, vários segmentos estiveram envolvidos para que culminasse com o que a gente tem hoje, com essa configuração, entender a assistência estudantil como uma dimensão social da política de educação. É você conferir legitimidade à assistência estudantil, porque a grande questão é você ter, prioritariamente, uma dotação orçamentária. Então, o grande avanço do PENAI é você ter uma dotação orçamentária específica, que não pode ser utilizada com outro fim, você estabelecer um conjunto de princípios. Isso dá uma organicidade às ações, e que nós vamos ver mais à frente que essa organicidade, que eu chamo de organicidade, ela vai ter alguma dificuldade dentro do cenário dos institutos, particularmente, que é a me olhar os institutos, mas eu acho que essa é uma realidade que pode também marcar as universidades. Ao estabelecer esse conjunto de princípios, traz subjacente a questão da perspectiva da inclusão, da formação ampliada, da produção do conhecimento, da melhoria do desempenho e da permanência acadêmica. Então, é um passo que assim, consegue atender solicitações de diversos segmentos, os estudantes, os servidores, que nós atuávamos sem não tínhamos uma diretriz ou uma orientação, um respaldo, uma legitimação para nossas atuações, quanto não havia recursos. E é interessante pontuar que, quando eu digo que nós não tínhamos um conjunto de princípios, normas, é porque você ficava muito à mercê do que a instituição estabelecia como ações. Eu lembro que no início do Cefet, que era Cefet, naquela época, as nossas ações elas dependiam de doações, dependiam também dos recursos que eram que no processo, antes, para você fazer, as instituições cobravam para que você fizesse, retirasse documentos, para que você fizesse a matrícula, e esse recurso era o recurso que a gente utilizava para as ações da assistência estudantil. Então, isso nos deixava em uma situação de extrema vulnerabilidade no sentido de planejamento. Então, a gente não tinha como planejar, porque o que você tinha em um determinado ano, você poderia não ter no ano seguinte, poderia ser reduzido aquele recurso. Enfim, esse contexto, que é um contexto, né, que nós conhecemos, e dos avanços, mas nós temos inúmeras, apesar de todo esse avanço, nós temos algumas limitações. O que acontece nesse contexto de pandemia que nós estamos vivenciando na história recente? Nós não temos notícia de um cenário desse. Essa crise sanitária, ela vai explicitar no mundo, e principalmente no Brasil, a profunda exclusão e as desigualdades sociais, e isso vai rebater diretamente nas ações da assistência estudantil. Então, Nascimento, que é Eliane Nascimento, é uma assistente social da Fiocruz, ela apresentou uma reportagem, uma entrevista que eu achei interessante, que ela afirma: a pandemia, ela tem cor e tem gênero. Então, ela diz que as pessoas pretas e pardas estarão mais vulneráveis a serem acometidas pela doença, e as chances de sobrevivência são menores. Por que são menores? Porque envolvem as possibilidades do cuidado. Então, o cuidado com a questão da possibilidade do isolamento. Quem pode hoje fazer, e eu lanço aqui, quem pode estar nessa condição de trabalho remoto hoje no Brasil? Os servidores públicos. Quem tem condições de ter um ambiente que possibilite o isolamento, que tenha um espaço que as pessoas possam manter o distanciamento recomendado e indicado pelas
instituições e pelos órgãos de saúde. Quem pode fazer isso? Quem pode ter acesso aos produtos de higiene e limpeza na condição suficiente para estar fazendo a higienização e todos os cuidados que são necessários para que o vírus não se propague. Então, pensar que a pandemia ela traz e explicita essas desigualdades e exclusão, ela acaba nos dando base para pensar as limitações e o que se espera para a assistência estudantil nesse momento. Eu vou trazer aqui a apresentação enquanto rede, eu só vou desligar aqui. Enquanto rede, enquanto gestora da rede federal, eu tenho tido a oportunidade de dialogar com os meus colegas e nós, respondendo aqui alguns documentos que eles permitiram traçar um cenário da assistência estudantil no país. Esse documento ele é público, eu trouxe alguns aspectos para que vocês entendam qual é a nossa estrutura enquanto rede federal. É um documento que está disponibilizado, vocês podem acessar. Esse documento ele foi construído a partir das respostas dos institutos e teve como compiladores, né, os gestores que estiveram à frente, nossos colegas que ocupam o cargo de gestão em vários institutos do Brasil. Então, a Ana Luísa, do IFB, o Cleverson, do IFPR, o Edu Gomes, do IFAC, a Gleice Figueiredo, do IFRJ, o Hermes Ubet, do IFA, o Jane Duarte, do IFPO, Karine Soares, do Espírito Santo, Liliane Ores, que é do IFSU, Lucas Dantas, do IFPE, Marli Vilani, que é do IF Sertão Pernambucano, Lourenço, do IFMG, e a Sandra, também, que esteve... essa equipe, eles fizeram um trabalho extremamente interessante no sentido de compilar e dar formato ao que nós expressamos nos instrumentos. Esse instrumento, que foi um formulário, ele faz uma fotografia da assistência estudantil nos institutos federais dentro de uma realidade, né? Tem alguns, foi no mês passado, então algumas questões podem ter se alterado, mas a dinâmica vai dar para vocês conhecerem tanto a dinâmica como a nossa atuação e as respostas que os institutos acabaram dando nesse contexto de pandemia. Claro que o documento, eu só trago algumas variáveis, mas vocês poderão acessar, é uma fonte extremamente interessante para conhecimento da nossa realidade. Primeiro, para quem não tem familiaridade, falar da rede federal, é preciso dizer que nós somos 41 instituições. Nós somos 38 institutos federais, nós temos 2 Cefetes, que são o Cefet do Rio de Janeiro e o Cefet de Minas, e temos o Colégio Pedro II. Então, essa estrutura de Cefet, que ela se transforma a partir de 2008, e a assistência estudantil tem um peso importante, até no momento quando se faz essa transição, né, quando saímos de Cefet para institutos federais, há um peso importante da assistência estudantil para mudar uma realidade que nós tivemos historicamente no que se refere ao acesso, à permanência e o êxito dos estudantes nas antigas escolas técnicas e centros federais. Então, para que vocês tenham uma dimensão, falar da assistência estudantil na rede é algo muito complexo. Então, vocês observam que nós temos instituições em todos os estados da federação, incluindo o Distrito Federal, e que essa configuração ela vai nos dar realidade. Eu falei que o PENAS estabelece diretrizes importantes para a execução da política, mas nós verificamos por essa capilaridade e por estar em regiões tão diversificadas, nós temos situações no que se refere às condições
dos próprios institutos, na sua estrutura de funcionamento, servidores, recursos, e no que se refere ao perfil dos estudantes. No que se refere ao IFBA, né, nós hoje somos 22 campos, Barreiras está no que nós chamamos de extremo-oeste, e bem distante, né, dos outros campos, nós estamos realmente praticamente sozinhos nessa parte da região do estado da Bahia. Hoje nós temos aproximadamente 30 mil estudantes nos cursos que vão, né, da educação profissional de nível médio até a pós-graduação. O que é que eu quero? Eu trago aqui um dado nacional. No que se refere ao público que compõe a estrutura dos institutos federais. Esses dados, eles são resultado da plataforma Nilo Peçanha, que reúne informações que nós enviamos, que é captada dos institutos, e forma um mapa da instituição, né, da rede. É importante porque isso vai nos entender. Lembram que eu falei, a partir da entrevista, né, da Eliane Nascimento, ela diz assim, olha, a pandemia, ela tem cor e ela tem gênero. Né? Então, ela está dizendo que as mulheres são mais afetadas, as mulheres elas estão se expondo mais por conta do serviço, por conta de serem provedoras dos seus núcleos familiares. Então, ela diz as mulheres estão mais expostas à contaminação e sofrerem o agravo da doença. O que se refere à configuração hoje, a partir dos dados de 2019, que foram compilados, são dados recentes, agora, de julho, nós temos o quê? Qual é a configuração no que se refere à autodeclaração da cor? Nós temos 49%, quase 50% dos estudantes se classificando enquanto pardos e 10% enquanto pretos. O que é que isso significa? Que nós temos 60% de estudantes nessa condição. No que se refere à renda, nós temos uma presença muito significativa de 30% de renda per capita de até meio salário mínimo e mais 25% com uma renda per capita de meio até um salário mínimo. O que é que isso significa? Que, no contexto da pandemia, nós podemos ter um agravamento e uma ampliação do público que vai requerer os auxílios e bolsas e as outras ações da assistência estudantil. Esse quadro demonstra para nós, da rede, qual é o perfil que predomina nos institutos e o perfil de renda, e nós sabemos que com esse nós alcançamos quase metade mais da metade dos estudantes com um patamar de renda per capita de até um salário mínimo. O que é que isso implica, no caso, né, se nós formos desagregar com os mesmos dados na Nilo Peçanha também, o que é que nós verificamos? Onde é que está concentrado? Nós tiramos ali uma média, né, mas vamos desagregar essa informação e identificar que 34%, né, 34%, só mudamos, entre os pardos e os pretos, nós temos com renda de até menor do que um salário mínimo per capita, seguido de um salário mínimo. Então, a concentração já indica que onde é que está o maior nível de empobrecimento dos nossos estudantes. Então, além de que chama muito a atenção os dados dos estudantes indígenas. Se vocês observarem, nós temos 40% nessa primeira condição de vulnerabilidade e 36% seguindo a segunda faixa de renda. Diante disso, o que é que as informações que eu trago já daquele documento, do documento que foi compilado por nós, por um documento que foi produzido pelos gestores da assistência estudantil e compilado por aquela equipe que eu mencionei
no início da apresentação. Nós observamos que, em relação às atividades, predominantemente houve hoje, a rede está com suas atividades suspensas. E quem está com atividades, as atividades não estão presenciais. No caso do IFBA, nós estamos também com as atividades suspensas nessa mesma condição. O que é que vai acontecer com nossos editais? E aqui entrando nas discussões mais operacionais da assistência estudantil, o que é que aconteceu? E aí eu volto para dizer que a nossa capilaridade, né, ela acaba nos impondo realidades bem distintas no que se refere aos institutos e também dentro do próprio instituto. Então, hoje, no Instituto Federal da Bahia, nós temos essa realidade que está aqui apresentada no cenário nacional. Nós tivemos editais em andamento quando da pandemia, os editais eles estavam em andamento, aqui nós verificamos que nacionalmente, no momento que foi colhida essas informações, 68% dos editais continuaram em andamento. Nós tínhamos editais em andamento, mas também tivemos editais que foram suspensos e tivemos editais que foram finalizados para o ano letivo de 2020. Quem consegue finalizar os editais? 4 campos dos 22 que nós temos conseguiram, por diversas questões, finalizam os seus editais. O que é que acontece? O que é que dificulta, que talvez não seja a realidade da UFOB ou das universidades, é que nós temos um calendário muito diversificado. Então, o próprio Instituto, o IFBA, tinha calendário de 2019 e calendário de 2020, quando nós entramos nesse estado de pandemia. Isso revela muito que esse é um dos pontos que dificulta a operacionalização da assistência, que a gente pode debater mais à frente. Então, por que eu quis trazer esse dado nacional? Que resposta os institutos, né, a rede, vai dar nesse contexto que a gente traz de dificuldade para essas famílias? O auxílio emergencial. O auxílio emergencial, e aqui, por que eu trouxe esse slide de que demonstra que 56% dos institutos, eles já tinham, na sua previsão da política, eles já tinham a previsão do auxílio estudantil emergencial. E 19% não tinham, que foi o caso do Instituto Federal da Bahia, e que, por isso, nós precisamos de nós mobilizamos várias discussões, e o Serviço Social esteve à frente, né, o grupo das assistentes sociais, somos todas mulheres, para discussão, e que culmina com uma resolução. Nós tivemos uma resolução 7, uma resolução 8, encaminhamento dessas discussões para a Procuradoria Jurídica, e, enfim, nós conseguimos fazer a implementação do auxílio emergencial. O que a gente traz para a discussão hoje, dentro do Instituto? A necessidade de pensarmos que calamidade, outras situações que ocorram, a gente precisa pensar a partir da assistência estudantil. Só para que vocês consigam visualizar, nós tivemos 8.400 estudantes que fizeram a solicitação, atendemos 5.000 estudantes, mas tivemos que mobilizar do recurso da assistência estudantil 2.133.000. O que foi que aconteceu? Como fazer uma ação que não estava prevista num cenário de incerteza? E aí, o que acontece conosco, foi uma questão compartilhada, nós temos um grupo do WhatsApp, que é muito interessante, não é? Assim, tem desvantagens desse trabalho que nós estamos agora, nessa situação de trabalho remoto, que eu acho que a gente tem trabalhado muito mais, mas ela tem possibilitado que ferramentas que a gente não utilizava, essas ferramentas a gente começou a incorporar. Então, esse grupo de gestores, a gente tem um contato muito rápido pelo WhatsApp, e tivemos 3 reuniões, desde que de março para cá, nós tivemos 3 encontros. Por que isso é importante? Porque essa troca de informação, essa troca de experiência, ela contribui muito.
O que o IFBA passou no sentido de chegar até esse auxílio que hoje que nós concretizamos, esse auxílio emergencial, foi um longo percurso de discussão, de convencimento, as pessoas, os gestores, os profissionais, havia muita dificuldade de pensarmos o que fazer, já que iríamos mobilizar um recurso que nós não sabíamos. Naquele momento, nós estamos falando aqui no mês de março, no mês de abril. Então, não havia uma dimensão do período de que ficaríamos em atividades não presenciais. O recurso que seria implementado, nós ainda não tínhamos a certeza da liberação do recurso que estava bloqueado. Então, isso tudo criou um cenário muito difícil. Foram dias assim, extremamente estressantes e desgastantes mesmo para pensarmos que saída. Mas havia a necessidade dos estudantes e pensávamos qual a melhor solução no sentido do gasto dos recursos que nós temos, um orçamento extremamente apertado. A reitoria vai disponibilizar, descentralizar R$400 mil e distribui 20 mil para cada campus, no sentido de ajudar para que o auxílio fosse operacionalizado. Por que a gente faz isso? Porque o auxílio emergencial, no nosso caso, tem o papel de alcançar estudantes que não conseguiram permanecer com os seus auxílios sendo pagos. Foram os estudantes de auxílio transporte, estudantes que tinham alimentação no próprio campus, que não recebia em recurso, porque uma das medidas da primeira resolução do IFBA foi autorizar o pagamento desses benefícios, mas alguns não puderam continuar com o pagamento, como o caso do auxílio transporte. Então, a rede nos possibilitou a troca de documentos, de ideias, de informações. Foi muito interessante essa vivência. E o que a gente vem fazendo sempre que tem uma dúvida, a gente coloca no grupo e há uma prontidão no sentido de responder. No caso dessa pesquisa que foi feita na rede, nós identificamos que havia uma preocupação dos institutos em apresentar ações, né, de monitoramento físico e mental. O IFBA também se inclui entre esse segmento de 75%, oferecendo plantão pedagógico, acolhimento estudantil, foram muitas lives, né, diversas rodas de conversa, diversas atividades que buscaram amparar um pouco o estudante para que ele não se sentisse, porque há uma discussão, né, de distanciamento o social e o isolamento. Então, para que ele não se sentisse tão distante da instituição e um contexto familiar que, às vezes, não é o mais favorável para que você permaneça por tanto tempo em suas residências. E o IFBA, diferente da universidade, traz uma peculiaridade, que é o fato de você ter um público muito diversificado. Você vai ter estudantes de 14 anos, que são os estudantes do ensino médio. Nós já chegamos a receber estudantes com 12 anos de idade, 13 anos de idade, ingressando no ensino médio. Há estudante com 40, 50 anos, os estudantes do ensino superior ou próprio os estudantes dos cursos subsequentes. Então, é preciso uma atenção especial com esse público do ensino médio. Por isso, na pesquisa, a PROEM, a Pró-Reitoria de Ensino, faz um levantamento, e a Pró-Reitoria é conduzida pelo professor Felipe Murilo, e com sua equipe, eles fazem um levantamento, e nesse levantamento, o que é que os estudantes pontuam, né? A assistência estudantil aparece como o apoio que eles gostariam de receber com maior recorrência. Então, além do apoio pedagógico, psicológico, eles falam. Então, 42%, quase 43%, coloca a assistência estudantil como o suporte que ele precisaria, que ele necessitaria, que ele tem vontade de receber. Aí eu volto para a pesquisa nacional e eu trago um ponto que eu acho que tem afligido, eu estou aqui organizando meu tempo, que tem afligido muito todas as instituições, tanto as universidades como os institutos, que é o acesso à internet.
a pandemia nos pega assim, totalmente, né, de surpresa, e você não... esses dados, esses indicadores, nós não tínhamos sistematizados. E isso também reflete o que foi apontado em por diversos institutos. Mas na pesquisa nós conseguimos identificar que 29% dos estudantes da rede têm acesso à internet e 58% diz que tem acesso, mas é parcialmente. Esse parcialmente é muito do que a gente conhece, que é uma internet que tem frequência que ela não é tão regular, é uma internet que você usa enquanto você tem os dados móveis, enquanto a valor, né, que você colocou para os dados móveis, ele está funcionando, mas ele não lhe permite um acesso que garanta atividades por um grande período de tempo, você permanecer conectado. E no IFBA nós tivemos uma grande dificuldade. Para fazer o levantamento ele foi feito dentro das condições que não eram, né, não pode ser presencial, então foi via internet. Então, foi um instrumento online, não é? Esse instrumento online, ele já pode, aí a gente tem analisado esses dados por essa ótica, nós conseguimos atingir 11% dos estudantes do Instituto, sendo que a maior capilaridade de resposta está na região metropolitana, nos campos que são da região metropolitana, e eu falo Campos Salvador, Campos Camaçari, Simões Filho, Lauro de Freitas. Então, são essa região mais central que permitiu o maior acesso desses estudantes ao instrumento e à resposta. Mas o dado apresentado diz que 80,9% tem acesso, mas nós analisamos o dado por essa ótica, e ele pode não refletir realmente toda a realidade dos estudantes, mas aqui, antes de voltar, e aqui eu quero trazer esse dado nacional, que ele é muito importante, porque ele deixa claro que acima de que 100 mil estudantes, 105 mil estudantes da rede, aqui é um dado nacional, eles não acessam a internet. 106 mil, isso no que se refere a 28 institutos, resposta de 28 institutos, deixa isso claro. Em 22 institutos, o que é que acontece? Aqui, institutos, pode ter sido também, né, o Cefet, pode ter sido também instituições, né? Não vou dizer institutos, vou dizer instituições, porque pode englobar dessas instituições, que são os Cefetes e o Colégio Pedro II. 106 mil estudantes não têm acesso ao computador. E 88 mil, quase 86 mil, acessa a internet pelo celular. O que vai acontecer no IFBA, no dado da nossa pesquisa? Nós identificamos que 89% desses estudantes estão nessa condição de não ter de não ter os meios mais adequados para que possa para acessar a internet e fazer as atividades remotas. E aqui entra toda aquela discussão que pautou a suspensão dos calendários das atividades presenciais e se haveria condições de manutenção dessas atividades remotas, que no nosso caso não foi possível. Eu estou chegando ao fim e dizer que o auxílio digital, apesar de ser previsto no PENAES, no nosso caso, nós não temos um auxílio específico, é uma questão que precisa realmente entrar em discussão. Então, nós não temos um auxílio exclusivo, um auxílio digital, e isso, em alguns institutos, em algumas das instituições pesquisadas, nós identificamos que existe esse auxílio que foi oferecido. No nosso caso, nós utilizamos o auxílio emergencial como uma estratégia para
o acesso dos estudantes da internet. As minhas considerações finais é que encontrar respostas que deem conta da complexidade da vida em sociedade exige um esforço e uma construção que é coletiva, que está sujeita a tensões, a conflitos de diversas ordens. A prática interdisciplinar e intersetorial, setoriais devem convergir para a construção de rede de apoio, tanto na sua dimensão afetiva e social, trazendo, e aqui eu acho extremamente importante, eu acho que esse contexto da pandemia ele demonstrou a importância e a necessidade de acionarmos os serviços socioassistenciais e também envolver outras políticas públicas. Por quê? Nesse contexto, o que é que nós verificamos? Que havia uma demanda imensa para a ação da assistência estudantil e que ela, às vezes, barra nas condições orçamentárias e no próprio âmbito de atuação e do que é possível fazer ou no âmbito da assistência estudantil. As demandas que chegam, elas revelam a lacuna de outras políticas, no que se refere a política de habitação, política de saúde, então, política de emprego, e isso faz com que haja uma demanda que a gente não consegue responder. Então, para que você consiga, né, pensar a assistência estudantil como um instrumento efetivo de luta, de fortalecimento do usuário e de conquista de direito, a gente precisa ampliar esse leque de atores envolvidos. É um projeto que ele tem que ser realmente mais coletivo, porque no âmbito das instituições ele tem diversas limitações. Então, eu agradeço, né, está dentro do meu tempo, eu acho que já passei uns 10 minutos, agradeço e abro para o debate. Aqui eu trago um retrato do que a rede federal, que vem acontecendo na rede federal nesse momento, e fazendo um recorte micro da realidade, que é o Instituto Federal da Bahia. Obrigada. Agradeço, professora Cacilda, aí, que nos colocou a pensar sobre diversas questões e como a inclusão e a equidade nesse processo vai ser fundamental para que a gente não avance com desigualdade ou atenuando aí, né? Buscando atenuar esse processo ao invés de aprofundá-lo, né? Acho que ficou uma apresentação assim excelente no sentido de nos fazer pensar que esse é um momento que a diversidade de público das instituições, o histórico das matrículas, o histórico de perfis dos estudantes que que povoam, né, as nossas instituições, moldam as nossas políticas, as nossas ações e buscam amparo em um momento em que as políticas de assistência, principalmente voltadas para alimentação e transporte, não têm dado conta, né? Então, se isso historicamente está posto, agora, como diz Nelson Preto, a luta política pela inclusão digital, ela está cada vez mais latente aí, né, em nossa atuação, porque sem ela, imagino que nós não conseguiremos avançar sem retrocessos e sem processos de exclusão. Bom, eu já quero convidar o pessoal para ir se inscrevendo no chat, quem quiser falar, pode ir marcando aí criando aí a lista, né, de inscrições. Quero registrar aqui a presença dos professores da Secretaria Municipal de Educação de Barreiras e da Secretaria também Estadual de Educação da Bahia, a comunidade da UFOB, professores, técnicos estão aqui com a gente, e estudantes, tanto de centros como de fora de sede, né? O IFAL, que deve ser o Federal de Alagoas, do Piauí, o IFBA Barreiras também está aqui com a gente, tem uma galera. Então, quem quiser também registrando as instituições aí, gente, no chat, fiquem à vontade. Clívia, eu só gostaria de agradecer a presença, eu vejo que tem muitos colegas dos outros institutos, da UFOB, né? Eu já tinha, no início da abertura, eu já tinha visto, mas as pessoas vão entrando, realmente eu não tive condições de observar, por conta que estava fechada a minha tela, mas eu gostaria de agradecer, se a gente fala o nome de alguns e esquece, e não tem como falar o de outro, é indelicado, né?
mas eu vi que tem uma colega do Instituto de Brasília também, deixa eu ver rapidinho aqui, e eu gostaria realmente de agradecer a participação de vocês, né, a oportunidade do IFBA também, tá? Então, eu passo para nosso debate agora. Isso. E a IFPR também já surgiu aqui, diversas instituições estão acompanhando aí a gente. Tem uma pergunta aqui no chat do professor daqui da UFOB, André Pereira da Costa, em que ele pergunta assim, né? Nos últimos anos, as IES federais têm sofrido vários cortes, em especial no atual governo. Falta dinheiro para a compra de equipamentos, construção de salas, instalação de laboratórios. Recentemente, o MEC publicou uma cartilha para orientar o retorno das aulas, né, ainda durante a pandemia. E aí ele pergunta, como garantir a inclusão digital, né, dos estudantes? Há dinheiro? No caso do IFBA, há alguma política de assistência estudantil que possibilite o acesso ao chamado ensino remoto? Então, foi uma provocação aí lançada aqui pelo professor André Pereira. Eu acho que a gente pode fazer em bloco, né? Tem outra aqui da Thaís Guimarães. Tem uma aqui da Thaís Guimarães, que ela fala: existe uma instância institucionalizada de controle social no âmbito do penais no IFBA, que sejam garantidas a participação social dos diversos segmentos existentes, isto é, discentes, técnicos administrativos e docentes. Thaís, assistente social aqui da UFOB, LEM, de Luiz Eduardo. Deixa eu ver se tem mais alguma. Tem aqui mais uma, e aí a gente fecha com 3 perguntas agora. O orçamento da assistência estudantil, aí a pergunta da Emanuela Miranda, deve ser usado somente com estudantes em baixa condição socioeconômica ou pode ser usado de forma universal, como arcar com despesa de refeitório para todos os alunos, independente de renda e origem escolar, pública, particular? Foi uma pergunta da Emanuela Miranda sobre o uso dos orçamentos da assistência estudantil. Então, a gente fecha a primeiro bloco com essas perguntas do chat, depois a gente já tem aqui estudantes inscritos, Anderson Barbosa, e aí a gente vai acompanhando aqui a lista das inscrições que o pessoal vai falar aí com o microfone. Nós estamos... O grande desafio, e é por isso que eu trouxe tantas informações até da nossa realidade de inclusão digital, até para ver como estaria a situação aqui na UFOB. No caso do IFBA, em relação... o que é que está acontecendo? Nós não temos um recurso, na política de assistência estudantil, nós não temos um programa, e nós temos o PAI, né, nosso programa. Dentro do programa nós temos diversos auxílios. Nós não temos auxílio de inclusão digital. Nós estamos passando, a nossa política, nós estamos passando por revisão. Desde o ano passado, essa revisão ela já deveria ter acontecido por diversas dificuldades, orçamentária, inclusive, ela não ocorreu, e nós estamos na fase de finalização. E a gente, da comissão, a gente tem trazido a discussão que a pandemia, ela nos traz, esse contexto pandêmico, nos traz uma nova visão até para pensarmos essa revisão da política, porque dimensões que a gente não trazia na discussão, elas foram agora incorporadas. Então, dentro dos auxílios, nós não temos inclusão digital. O que é que está acontecendo hoje? Inclusive, nós estamos fechando um projeto, recebemos não foi um edital, mas recebemos da CETEC um TED, uma proposta a ser enviada com a possibilidade de contemplar em até R$1.500.000 para a aquisição para essa questão da inclusão digital. Ontem nós estávamos, uma equipe que está fazendo, que tem representação para a reitoria de ensino, do gabinete da reitoria, do departamento de assuntos estudantis, da DGTI, e qual é a grande questão? Quando você pensa esse volume, esse valor de recurso, aparentemente é um recurso alto, R$1.500.000, mas quando você vai pensar na compra de insumo para uma capitalidade como nossa, de 22 campi, é um recurso que ele vai realmente ajudar, mas ele não vai sanar
a dificuldade que nós temos de garantir condições mínimas a uma parcela de estudante para que ele possa acessar as atividades remotas. Então, hoje, o que nós também estamos aguardando, essa nova, porque tem uma ação também da RNP, que fala do acesso, de possibilitar o acesso, mas ele diz 1 milhão de estudantes, mais 1 milhão de estudantes entre os institutos federais e as universidades. Então, nós não sabemos como vai ser pautada a distribuição desse acesso à internet. Mas o que nós conseguimos hoje, o que conseguimos é a possibilidade de enviar esse documento que está sendo elaborado para a compra desses, que pode ser, o que a gente está pensando? Em modem de acesso, alguns equipamentos, computadores, que nós verificamos. Alguns institutos já enviaram esse documento para a CETEC, que é para a Secretaria que nós somos vinculadas no MEC, e eles compraram o acesso, o modem de acesso e também os equipamentos, tablet ou computador. Só que tivemos um aumento extraordinário dos preços desses equipamentos. E se você pegar esse recurso, você não consegue um volume que abarque a realidade dos estudantes que nós precisaríamos atender. E aí, a Thaís, do LEM, perguntou o seguinte: vocês têm instância de controle social no Instituto e que possibilite o controle das ações? A política de assistência estudantil do IFBA, ela é de 2010, revisada em 2014, volta para revisão novamente. É previsto um prazo de 3 em 3 anos para que isso ocorra. Na política, nós prevemos que há as equipes, as comissões da assistência estudantil nos campos. Essa comissão, ela tem representação docente, técnico administrativo e estudantil. O que é que nós percebemos hoje? Que ainda falta uma apropriação por parte de alguns segmentos, principalmente o segmento estudantil, de participação efetiva na política. Nós, no momento da revisão, a revisão tem que envolver todos os segmentos, e nós criamos diversas estratégias no campus Barreiras, mas isso também ocorreu nos outros campos, para que houvesse a participação. E eu acho, como um reflexo do que acontece realmente na sociedade, nós não temos uma participação efetiva que enriquecesse o debate. Mas a política do IFBA, ela prevê essa instância com a participação dos 3 segmentos, de todos os segmentos, no que se refere aos estudantes, representação docente e representação dos técnicos administrativos. Com relação, a política, o PENAI, ele vai dizer que, prioritariamente, ele deve se destinar aos estudantes que estejam em maior vulnerabilidade social. Esse é um dos princípios e uma das questões de maior embate para a operacionalização da assistência. Por quê? No caso do IFBA, nós temos programas que são universais e complementares, e temos o PAI, que é um programa que tem um caráter seletivo, todos financiados com recurso da assistência estudantil. Então, nós temos ações que são voltadas, e no percentual 25% dos recursos da política do IFBA, eles são destinados para esses 2 programas, que nós chamamos de programas universais, que são em diversas áreas, que pode ser, tem um rol de questões que esses programas abarcam, e nós temos os programas complementares. E aí nós temos a iniciação científica tecnológica, nós temos a monitoria e a mobilidade acadêmica. Há uma discussão muito grande, e esse ponto deve emergir na política, na revisão, se a permanência desses programas. Eu acredito, já que eles são incorporados a partir de 2014. 2014, na revisão, nós temos a incorporação de programas complementares e a iniciação científica, que não havia. E foi um embate muito grande, porque há uma discussão se realmente caberia o financiamento dessas ações no âmbito da assistência estudantil. E essa discussão, eu acho que não se restringe
ao IFBA e vários institutos que trazem essa discussão. Eu não sei se eu respondi a todos, se quiserem. Acredito que sim, qualquer coisa o pessoal também vai botando aqui no chat, vai puxando uma coisa ali, outra aqui, né? Então, eu vou pedir sobre a gravação, gente, a disponibilização, a gente está criando um canal da Prograde, e aí em breve vão estar todas as falas, né, vão estar disponíveis nesse canal. Então, peço que o pessoal aguarde que a gente vai disponibilizar isso em breve, ok? Eu peço ao Elton, né, que está inscrito, que por favor faça a sua pergunta, em seguida já o Anderson pode abrir também o microfone quando o Elton acabar e fazer sua pergunta aqui para interagir com a gente. Peço também que as perguntas sejam breves, né, para a gente ter a oportunidade de conversar com todo mundo que está fazendo pergunta aqui. E vamos lá, pode abrir aí o microfone. Bom, boa tarde. O meu nome é Elton, eu sou professor e chefe do departamento de assistência estudantil do campus Maceió, né? Eu fui durante 8 anos e 9 meses diretor de políticas estudantis do IFAL, trabalhei um bocado com Railda, né? E eu queria parabenizar a Cacilda pela apresentação dela, que foi muito boa, né? Parabenizar o IFBA Bahia também, o IFBA, por conseguir finalmente a diretoria, né, de assuntos estudantis, é uma conquista muito grande. Agora, Cacilda, eu queria assim, voltar para o que o André falou, né? A gente tem, desde 2015 para cá, perdas orçamentárias gigantes, número de alunos aumentando, o custo de vida aumentando e a viabilidade de se fazer a inclusão digital com o dinheiro da assistência estudantil me preocupa muito, né? Talvez fosse o caso de o grupo da assistência estudantil brigar para que essa inclusão digital não saísse da assistência estudantil, uma vez que nossos recursos já estão escassos demais. Eu queria ouvir a opinião de vocês com relação a isso, porque, como o André colocou, a gente só está tendo perdas, né? De 2015 para cá, a gente só teve perdas, então fica meio complicado de pensar em inclusão digital, uma vez que a gente também está dando auxílio da pandemia, e esse valor fica meio que inviável. E, assim, reservar todo ano um valor para um caso de pandemia, como você colocou aí, pelo menos foi o que eu entendi, eu também acho meio arriscado, porque no caso aqui do IFAL, a gente teve a garantia da direção, da reitoria, que caso houvesse uma pandemia, ou caso houvesse alguma catástrofe, a gente teria a suspensão dos demais, né, e pagaria. Mas, por exemplo, se tem uma catástrofe no município, em que não há suspensão de aulas, como pagar um benefício a mais? Então, ficou essa dúvida. Obrigado e parabéns. Agradeço, Elton, a participação. Aí já passo a fala agora para o Anderson. Por favor, Anderson, ligue aí seu microfone. Oi, pessoal, boa tarde. Primeiro, parabenizar a professora Cacilda pelas colocações, acho muito pertinente. E só fazer um breve recorte, que eu penso que de 2005 em diante, a gente teve uma reunificação da universidade, né, que foi ali a lei do Reúne, e o PNAES ele só chega em 2010. Eu acho que um pouco tardio, né, e inclusive frágil, um mecanismo frágil que poderia já, inclusive, ter sido uma lei, não um decreto, né, que tinha, eu acho que, inclusive, condições para que ele se iniciasse enquanto lei, né, porque, inclusive, a gente teria uma segurança muito maior em toda essa crise política, financeira que o Brasil está passando. E na possibilidade, professora, de que o PNAES ele não se preocupa apenas com a permanência do estudante, mesmo que o maior objetivo dele é a diplomação, ele sempre se preocupa no ingresso na permanência. Aí, eu acho que a assistente social é Thaís de Luiz Eduardo, ela faz inclusive, né, dentro da minha colocação, que eu gostaria de trazer, e até para que a senhora comentasse, é que a UFAB ainda não tem um locus, não tem um espaço onde tenha a participação das 3 categorias, né, do estudante, dos técnicos e do docente, quanto ao controle social, né, seja dos recursos do PNAES ou da própria execução orçamentária ou discussão de política.
Em 2018 iniciou, né, a discussão das políticas, seja da AE, ou seja, da F, das ações da ciência estudantil, das ações afirmativas, né, que ficou parado, está parado, né, não retornou, mas diferentemente do IFBA, eu acredito que sempre que teve participações desde 2013, os estudantes sempre participou, né, os editais sempre foram com participação estudantil nas suas discussões e até as suas aprovações. Aí eu vou para a minha pergunta. Com sua experiência e nesse cenário de ataque, sejam externos ou até mesmo internos, né, em algumas instituições, é possível avançar nas perspectivas das AE, das ações de assistência estudantil e ações afirmativas no âmbito do PNAES? E também sobre a fragilidade, né, do PNAES ser um decreto. O que a senhora, né, pensa sobre isso? Inclusive, eu acho que é o momento de usar a rede, seja dos institutos e das universidades, para inclusive pressionar o Congresso Federal para que discuta a lei do PNAES, né, que está parada, eu não lembro em qual comissão, mas eu acho que é na comissão mista, uma comissão mista. Obrigado. Agradeço, Anderson, a participação e pelos meus registros aqui, a pergunta, a terceira para a gente fechar esse bloco, é da Laiane, que colocou aqui no chat, a Laiane Almeida. Então, a pergunta da Laiane é a seguinte: quais os principais desafios, né, e obstáculos atuais no âmbito da assistência estudantil, considerando o recrudescimento aí dos desmontes das políticas públicas? A Laiane do IFPI, né, do Piauí. Então, passa a palavra, Cacilda, para essa rodada aí. Priscila, eu agradeço, viu, Priscila? Eu não vi sua orientação para... Eu fiquei meio atrapalhada no sentido de tentar, não estava conseguindo ver aqui para poder fechar um pouquinho o microfone, porque você falar muito tempo, você acaba tendo a garganta, né? Mas eu agradeço aqui a sua orientação. Eu queria aproveitar aqui e também falar que Ari, né? Ari é uma representação da assistência estudantil, né? Da concretização da possibilidade da assistência estudantil. Ele foi nosso estudante, ele faz aqui esse comentário, não é? Ele foi nosso estudante na época do Cefet, pôde, não é? Ver, né, que é muito diferente as ações que nós tínhamos naquela época com o que é oferecido e com o que ele trabalha hoje enquanto pedagogo da UFOB. Então, ele tem essa experiência, né? Ele foi marcado, como o diz o Cid Macedo, né, na experiência dele por essa área que é assistente estudantil. Elton, eu agradeço a sua presença e as suas colocações. Quando eu falo da questão da pandemia, de pensar a questão que ela nos traz e reporta a pensar aspectos que antes a gente não trazia na discussão da política, e no nosso caso, particularmente, porque nós estamos fazendo a revisão, no sentido de que essa situação de emergência, ela não são pensadas, não é no sentido de você deixar um recurso, é que para que os institutos conseguissem, vários, e inclusive o IFBA, ter essa possibilidade do auxílio emergencial, nós trilhamos um caminho de Consup, né, que é o Conselho Superior, passamos por Procuradoria Jurídica, até a implementação. Isso demandou um tempo, porque nós não tínhamos essa possibilidade, não havia a previsão legal de que algo dessa natureza pudesse acontecer. E em alguns institutos isso tem. Então, o que chamou a atenção, que nós, até nos debates que nós fizemos na rede, foi que nós percebemos que que havia essa possibilidade, e nós não tínhamos incorporado enquanto um aparato legal. Então, nesse sentido, não de reservar um orçamento para que haja essa ação, mas que você tenha a possibilidade, e aqui eu trago que não só a questão legal que pautou a realização, a implementação do auxílio emergencial, mas a possibilidade de execução. Aqui eu falo do trabalho dos assistentes sociais para que, em um curto período de tempo, conseguisse operacionalizar esse auxílio, que envolveu um trabalho remoto, estudante com grande dificuldade de acesso,
Então, houve uma mobilização muito grande para que fosse viabilizado. Então, o sentido nosso, Elton, não é importante pensarmos que situações dessa natureza podem acontecer, certo? Entendeu, Elton? Sim, perfeito, perfeito. Aqui, tem uma pergunta aqui feita, que são os desafios, não é, nesse momento de extrema fragilidade, e quais são os obstáculos. E aí entra a questão também da discussão da legislação. Um aspecto importante para pensarmos é que, se por um lado os desafios têm sido grandes para a operacionalização da assistência, ela também entrou na ordem do dia da discussão nos institutos, no momento dessa pandemia. Nós fomos chamados para diversas reuniões, audiências, discussões, e os estudantes eles começaram a pressionar o Instituto. Então, eu tenho a impressão que nós ganhamos uma maior visibilidade, apesar da limitação e da discussão, assim, onde é que nossas ações elas conseguem atingir, mas também, por outro lado, se colocou como uma política que tem um lugar dentro da formação dos estudantes. E sem essa política, você não consegue pensar o acesso, a permanência e o êxito para uma parcela muito considerável hoje dos estudantes dos institutos, eu acho que na universidade também. Então, eu acho que deu uma visibilidade da importância da assistência estudantil e da necessidade de um maior aporte de recursos financeiros. Eu acho que contribuiu para a liberação também do recurso que nós tínhamos uma grande preocupação no início do ano com relação aos 41% que estavam bloqueados. E os desafios, isso não indica que nós não tenhamos grandes desafios no sentido de pensar a garantia, e aí o Anderson, ele traz ele faz esse resgate histórico muito importante, Anderson, de que nós temos uma política, que o PENAES ele chega atrasado em relação à própria política de expansão das universidades, né? Quantos estudantes não se perderam nesse caminho? Quantos estudantes não tiveram a possibilidade de conclusão, já que você tinha ações, existiam essas ações, mas não existiam ações pensadas como elas estão estruturadas hoje. E o Instituto ele tem uma discussão que o PENAES ele acaba não abarcando a nossa realidade. Foi pensado em 2015 uma proposta de um projeto de lei, isso específico, para pensar a realidade dos institutos federais, que o próprio programa, que ele desse conta de também incorporar algumas dimensões do Instituto. E nós temos uma questão legislativa que é muito morosa, de 2015, esse programa, esse projeto de lei que foi proposto, ele continua, eu até verifiquei esses dias, ele não tem encaminhado tão rapidamente. 2018 estava com proposta de audiência, mas ele não caminhou ainda. Mas é uma luta mesmo para que a gente consiga transformar esse programa, e o que a gente vem dizendo, né, quando foi da implementação do Pronatec, né, que fosse um programa de governo, não um programa de gestão. O Pronatec não, gente, desculpe, o PROEJA. O PROEJA, que a nossa atuação com jovens e adultos, e a gente tem um programa que eu trabalhei na atenção, fiz algumas pesquisas, e nós chegávamos e falávamos isso, porque senão você fica muito à mercê das questões políticas de cada governo, e nós estamos num cenário que não tem nos favorecido no que se refere às ações da assistência estudantil, e de um modo particular, mas de um modo geral, o orçamento ele só vem sofrendo uma redução. Então, eu não vejo outras instâncias que não seja coletiva. Eu acho que esse coletivo nosso, eu não sei se tem também na rede, na universidade, mas esse grupo de gestores, formação
de coletivo de estudantes que são contemplados pela assistência estudantil, eu acho que é o caminho que pode favorecer para que a gente legitime e consolide a política. Eu acho que eu não vejo como lutas individuais em articulação com as esferas, né, com os políticos que são comprometidos com a nossa discussão e com a nossa ações no âmbito da educação. Eu acho que essas são as melhores, eu acho que são as estratégias, mesmo que elas sejam lentas. Eu falo da assistência estudantil olhando a partir de 1994. Se você olhasse em 1994, para ter essa dimensão que tem hoje, a gente não conseguia imaginar que a gente, né, pautou nos nossos relatórios, nos nossos encontros, nos fóruns, foi sempre discutido, os reitores, eles traziam essa pauta. E só num governo com uma proposta mais ampla no que se refere à educação que a gente conseguiu. Então, eu acho que é muito importante essa ação coletiva. E por isso que a assistência estudantil ela precisa ter, na sua operacional, esses órgãos, essas instâncias de controle e de discussão mesmo, de debate. Então, as comissões, no nosso caso, nós pensamos comissões, cada campus tem que ter sua comissão, ela é obrigatória, e é uma pergunta aqui que me foi feita aqui em relação a isso. Então, nós temos, e sem eu acho que sem essa organização de base por dentro das instituições, eu acho que fica mais difícil pautarmos qualquer alteração e mínima até a manutenção, porque nós chegamos numa situação que a luta está sendo para a manutenção mesmo das ações da assistência, né, da importância dessas ações. Ok. Temos aqui também, Cacilda, se você quiser acompanhando aí no chat, a Zora, né, e a Ionara, depois o Iago, o Gabriel, depois a Evelyn. A Zora pergunta como é que você acha que vai ficar as formas de acesso, ingresso e permanência, como elas serão realizadas, né, nesse contexto de pandemia, para além do auxílio emergencial. O Iago, o Gabriel também fala aqui, né, que em caso de retorno das aulas ainda em tempo de pandemia, como ficaria a situação da alimentação que necessitam do restaurante universitário? Imagine, para além, volta às aulas no período anterior ao surgimento, né? Acredito que seja uma preocupação no sentido de que os espaços de convivência estão tendo aí pelas políticas de saúde uma restrição, no sentido de que as pessoas não podem ficar muito aglomeradas ali, então acho que é esse tipo de preocupação. E a Evelyn que coloca quais outras ações desenvolvidas pelas equipes pedagógicas foram desenvolvidas para além da questão do repasse do auxílio emergencial, né? A pesquisa chegou a verificar essas ações. Então, são perguntas que estão aí no chat. Depois nós temos a Grace Pignata e o Ari Fernandes inscritos para falar. Eu vou responder, deixa eu responder aqui para o Anderson está colocando aqui, né? O Anderson, o projeto de 2015, o projeto de lei, que é 2.270 de 2015, que é uma luta que eu acho que a gente ainda trava para poder conseguir esse avanço. Tem alguém que perguntou em relação se as ações da assistência, se nós temos informações só em relação à assistência ou de outras ações, que eu vi aqui. Bem, a Pró-Reitoria, ela fez no levantamento que a Pró-Reitoria realizou a partir de um formulário, diversas questões elas foram abordadas para saber como é que estava o estudante nesse contexto. E não só em relação à questão do acesso à internet, mas como é que ele estava estudando, questões realmente ligadas à área pedagógica. E essa pesquisa também da PROEM, ela está no site do IFBA, ela pode ser acessada para que vocês conheçam um pouco o cenário, a realidade dos estudantes né, nesse contexto. Uma questão importante com relação, eu anotei aqui, à alimentação,
teve alguém que pergunta com relação à alimentação. Nós temos uma particularidade em relação às universidades. Os institutos, no caso o IFBA, não tem, o restaurante universitário, nós não temos, são poucos campos que possuem o restaurante. E nós temos 2 programas voltados para a segurança alimentar. Nós temos, dentro da assistência estudantil, do PENAIS, nós temos o auxílio alimentação, dentro da política, que ele pode ser fornecido mediante a alimentação, ou ele pode ser fornecido a partir do recurso. Então, no caso do campus que eu atuava, era o recurso que era pago. Mas nós temos também o PENAI, o Programa de Alimentação Escolar. E o PENAI, ele é exclusivo para os estudantes da educação básica. O que é que está acontecendo? Nós recebemos uma autorização, né, os institutos, as instituições, nós recebemos essa autorização para a distribuição desses kits. Como é um recurso complementar, não é um recurso elevado, mas isso está acontecendo em alguns campos do Instituto. Daqui a alguns dias, nós teremos esse mapa da execução, porque alguns campos conseguiram executar, outros ainda não, e alguns não terão condições frente ao recurso que é disponibilizado. Mas, para informar que das peculiaridades mesmo do Instituto, do IFBA, no que se refere à questão da assistência estudantil. Eu acho que, eu não sei se eu respondi todas as perguntas, porque eu fiz a anotação aqui, em relação aos desafios e os obstáculos. Os desafios são muitos, no sentido de pensarmos uma política de assistência estudantil que não se restrinja à distribuição de bolsas e auxílios, porque tem dimensões do processo de ensino-aprendizagem, do processo de permanência, que ultrapassa a questão financeira. Não é que a questão financeira ela tem um peso, mas, às vezes, e eu tenho visto isso por diversos casos que eu já acompanhei, que o auxílio financeiro, mesmo ele sendo o mais elevado que se possa pagar pela política, o estudante ele traz na sua trajetória algumas questões que precisaria de outras instâncias, que não é possível abarcar financeiramente, só financeiramente. Então, isso eu falo do suporte pedagógico, do suporte psicológico, da questão de saúde. Eu já tive a oportunidade de acompanhar estudantes que no processo da matrícula eles não tinham condições, estudantes do ensino médio, eles não tinham condições de preenchimento, eles não conseguiam preencher o formulário, a ficha de matrícula, porque eles não conseguiam decodificar aquelas, como você responder aquelas perguntas. Era um estudante que estava ingressando no ensino médio. O auxílio, ele vai ser importante se ele tiver uma condição de vulnerabilidade, mas ele não vai ser suficiente no sentido de poder dar uma... E Grace, que esteve conosco no IFBA, eu tenho certeza que ela também lembra, a nossa pedagoga muito querida, ela lembra dessa discussão e até trazia, ela já foi do IFAC, e ela trazia também vários relatos de como no IFAC você percebia também essa questão e a necessidade de ações que ultrapassem a distribuição dos recursos. Por isso que os programas, e no caso do IFBA, você tem programas que eles pensam ações na área da de pedagogia, da área psicológica, ele pensa essas ações. Agora, nós temos uma grande limitação também na execução das ações, e eu acho que aqui tem muitos profissionais, muitos assistentes sociais, psicólogos, pedagogos. A operacionalização da assistência estudantil, numa dimensão ampliada, ela requer condições de trabalho. Ela requer condições também de profissionais para que possam estar nessa atuação. E o que nós temos enfrentado é a dificuldade de operacionalização, até pela limitação
de profissionais. Então, algumas dimensões, mesmo que a política ela seja bem elaborada nesse aspecto e ela traga essas dimensões, a política do IFBA traz isso, nós temos uma dificuldade de avançarmos nessa direção. Então, não é, às vezes, não é porque a política... O PENAS ele é muito genérico. Então, as políticas dos institutos, elas trazem, elas são políticas bem elaboradas. Da universidade, eu já tive acesso a várias políticas em momentos de revisão, de construção da política do IFBA. Então, elas trazem essas dimensões. A grande dificuldade tem sido como operacionalizar, considerando condições de trabalho, em suas diversas dimensões, condições instrumentais mesmo para executar os processos seletivos. Então, eu acho que isso é também um grande desafio na assistência estudantil. Ok, Cacilda, muito obrigado. Grace, por favor, pode ligar seu microfone aí, fazer seu comentário, sua pergunta, enfim. Boa tarde. É uma alegria rever Cacilda. Morrendo de saudade, você sabe disso. Tive a experiência de trabalhar e conviver com essa grande profissional. Cacilda, para mim, é uma referência na área dela. E eu falo isso para todo mundo. Quando cheguei na UFOB, fiz questão de falar do trabalho que o IFBA desenvolvia na assistência estudantil, e nós tivemos até um momento de diálogo, né, com Cacilda e Solange Perdigão, justamente por conta de tudo que eu falei, né, de todo o trabalho que era realizado lá. E a minha experiência lá só agregou, né, ao que eu já trazia do Instituto Federal do Acre. Mas em relação à discussão que está sendo feita, né, e muito interessante as questões apontadas por Cacilda, eu considero que nesse momento, nesse contexto, né, pandêmico, a assistência estudantil ela ganha uma centralidade muito grande, tanto nos institutos federais como nas universidades, visto que a assistência estudantil se tornou o elo entre o estudante e a universidade. E, além disso, a assistência estudantil consegue manter, através das suas ações, né, das suas atividades, o vínculo desse estudante com a universidade. Só que, ao mesmo tempo, nós sabemos, de tudo isso que foi dito aí, que nós temos algumas dificuldades em relação às questões de dotação orçamentária, em relação às questões de número de profissionais, e a gente sabe que não se faz política pública sem investimento financeiro. Então, o PENAS é uma conquista importante, a gente sabe da importância do PENAS para a permanência do estudante, mas o PENAS ainda não tem a força que ele poderia ter, tanto na questão de não ser uma lei, mas também na questão de trazer algumas dimensões que não são atendidas, contempladas nas políticas, tanto nos institutos como nas universidades. Então, para não me alongar demais e dar espaço, né, para que Cacilda esteja falando, eu gostaria que você falasse um pouco, Cacilda, para a gente, como está sendo a experiência de vocês na assistência estudantil do IFBA, em relação a tanto a construção da política de vocês, porque nós na UFOB, como universidade nova, e embora tenhamos tentado por diversas vezes, né, elaborar a nossa política ainda é uma minuta, a nossa política ainda não foi, não avançou, e em relação às atividades que vocês vêm desenvolvendo para manter essa vinculação do estudante com a instituição, tá bom? Um grande abraço. Agradeço, Grace, obrigado pela participação. Ari Fernandes, por favor, pode ligar e fazer seu comentário e sua pergunta. Bom, boa tarde. Eu perdi um pedacinho da atividade com Cacilda, porque a internet, né, não ajuda muito, e aí eu precisei sair com um nick, entrei com outro,
mas quero fazer o registro da felicidade, né, de estar ouvindo Cacilda, que fez parte da minha educação básica, foi quem me deu suporte como estudante negro, pobre, no IFBA, para muita, quer dizer, eu sou produto dessa assistência estudantil que ainda nem era penais, àquela época, e fico super feliz de estar podendo contar com a contribuição de Cacilda, faço minhas palavras de Grace, tenho nela uma grande referência, e sei que ela é uma grande referência para esse campo, principalmente para a realidade do Oeste aqui da Bahia, que ela já lida com ela aqui em Barreiras há um tempo. E aí fiquei muito atento a tudo que foi colocado durante a atividade, e algumas coisas específicas me chamam a atenção. Nós temos discutido muito aqui entre os serviços da assistência estudantil da UFOB, a questão da política interna, como Grace colocou, que ainda é uma minuta, que nós estamos em processo de construção. E há algo que chama muito a nossa atenção, é uma relação que eu chamo de meritocrática com a distribuição de algumas ações de assistência estudantil, sobretudo a questão da pecúnia, né? Caracterizado nessa ideia da contrapartida. E aí eu vou trazer a professora Dutra, né, e o professor Santos, eles fazem uma relação, fazem um estudo que indica exatamente a relação já apontada por Cacilda. Não existe uma relação direta entre a pecúnia recebida do estudante e um resultado efetivo na aprovação, na aquisição do conhecimento. A pecúnia, o valor pago em auxílio financeiro, ele refere-se a outras demandas que são reais e que precisam ser atendidas para que o estudante possa frequentar, possa estar presente na universidade e possa ter acesso a condições de aprendizagem, o que não tem que ver com a garantia do aproveitamento da nota. Então, eu queria provocar nesse sentido, nós entendermos, tentarmos pensar se há uma atitude, como é que eu posso dizer, efetiva, uma atitude, qual é a qualidade, a característica da ideia de fazer uma referência de uma análise de contrapartida, pautando-se no número de aprovações ou retenções de um estudante que recebe pecúnia. E aí eu trago isso muito do campo da pedagogia mesmo, entendendo que eu não entendo que haja relação entre essa pecúnia com o aproveitamento acadêmico no sentido de aprovação e retenção. Ao mesmo tempo, ampliar a pergunta para os processos seletivos. Ao considerar o número de aprovações e retenções, ao considerar o número de matrículas efetivadas por um estudante em um determinado semestre, não estaríamos nós, o FOB, indo na direção mais da excludência do que da inclusão, entendendo que o estudante em situação de vulnerabilidade socioeconômica vai demandar, muitas vezes, inclusive, de dividir o seu tempo de estudo com o tempo de trabalho, que vai impactar numa limitação, numa dificuldade para ele realizar um maior número de matrículas e pode sim impactar no número de aprovações. Então, eu queria trazer essa reflexão sobre os processos meritocráticos, tanto na seleção, quanto na manutenção do acesso ao auxílio pecúnia, né? Agradecer mais uma vez a Cacilda, a tarde maravilhosa de aprendizagens que a gente está tendo aqui hoje. Obrigado. Pode ir lá, Cacilda. Fica à vontade. Grace muito querida mesmo, e tivemos no IFBA uma experiência extremamente importante com a presença, com a trajetória dela do IFAC. Foi bem interessante, porque o IFAC era um instituto novo, já vinha pautado com outra configuração no trabalho com assistente estudantil, tanto que havia um pedagogo na assistência estudantil que não é dessa forma, né, não é dessa forma na estrutura do IFBA, respondendo à questão da composição das equipes multiprofissionais. Né, nós temos a equipe, que hoje no IFBA são todos os profissionais, além do pedagogo, assistente social, psicólogo, nutricionista,
tem também a questão, o pessoal que compõe a saúde, enfim. Então, Grace, no que sua pergunta e a diaria, ela se funde, e é importante dizer o seguinte: quando tivemos a possibilidade, no momento que nós passamos a ser Cefet, tínhamos que apontar, né, tínhamos que apresentar ações que reduzissem a questão das altas taxas de evasão, de retenção, não é? E um dos pontos da assistência estudantil vai ganhar uma centralidade, e você tem um momento político que possibilita, e o decreto ele vai nos permitir. E o que é que vai acontecer? Para a construção da política do IFBA, nós levamos mais de um ano. Foi uma comissão com representação de todos os campos, não tínhamos essa configuração de 22 campos, o instituto era bem menor, porque aí não tinha os campos que nós chamamos de expansão 3, não tínhamos, eu não vou saber dizer precisamente agora, quantos éramos, mas não poderia ser a metade. O que acontece? Um dos pontos que foi de grande tensão e disputa na construção da política realmente era a questão do desempenho, assistência estudantil atrelada ao desempenho acadêmico. Por quê? Porque as ações anteriores, elas eram pautadas, nós tínhamos bolsa, nós tivemos durante muitos anos, quem foi Cefet conheceu o programa Bolsa de Trabalho, que os estudantes tinham uma atividade e ele recebia, era essa ação, e depois tivemos um projeto de incentivo à aprendizagem, e esse projeto, para que você acessasse o projeto, você precisava passar, você tinha que se submeter a uma avaliação. Era a ação da assistência estudantil. E quando foi construída a política, nós pautávamos que você precisa compreender o lugar que a reprovação, a retenção tem na vida do estudante. Essa retenção, ela não ocorre a partir de um fenômeno isolado, de um fato. Esse fenômeno não é um fato isolado. Ele traz trajetórias irregulares, condições de acesso, déficit que você acumulou no que se refere a conteúdos, o que todo mundo chama de base. Enfim, então, uma reprovação, a gente precisa entender que um rendimento, na média, para o estudante que traz essa trajetória, ele tem um peso muito grande em relação ao estudante que pode tirar uma nota bem maior, mas que tem um outro contexto, tem outras condições para o estudo. Então, isso foi um grande debate, e agora, na revisão da política, não foi tranquilo, não foi concordância, mas o grupo que trabalhou para a construção da política, no sentido de não trazer esse elemento para nortear nossas ações, ele acabou conseguindo a adesão, e nas duas revisões nós conseguimos manter essa estrutura. Nessa agora terceira revisão, que nós estamos encaminhando, qual é o trabalho? O trabalho está sendo feito por conta da multicampia. Os campos têm que fazer a discussão local e encaminhar. Agora, nós estamos na fase, dia 17, depois de muitas suspensões, a gente acabou tendo várias dificuldades, e agora nós faremos a compilação final. A compilação final, nós estamos fazendo as reuniões remotas, e aí nós descobrimos, é interessante que no final de 2019, na gestão de Railda, uma assistente social que também é muito conhecida, e o Elton falou, muito querida, começamos juntas em Barreiras, ela esteve durante 4 anos à frente do departamento, hoje ela está em outro campus, está no campus de Brumado. Engraçado que numa das reuniões que nós fizemos remotamente, nós não conseguíamos acessar pela RNP, algum dia a sala não estava liberada, então o contexto pandêmico trouxe para a gente uma realidade um pouco bem diferente. Então, como diz uma colega, a gente está conseguindo também utilizar mais essa plataforma e
estreitar mais os nossos contatos. E por que a revisão estava com dificuldade de acontecer? Porque não tinha recurso para possibilitar que houvesse a mobilidade dos representantes dos campos para Salvador. E agora nós estamos fazendo essas reuniões remotamente e vamos fazer a compilação desses dados. Essa discussão que a Ari traz, de pensarmos como medir, como verificar mesmo assim, em que medida o recurso que você paga, ele é suficiente para dar condições para que aquele estudante supra algumas lacunas que não são exclusivamente de ordem financeira. Então, um estudante, quando eu mencionei Grace, um estudante que não conseguia preencher o formulário, ele recebia um auxílio elevado. E por 2 anos ele permaneceu no Instituto, mas ele acabou não conseguindo aprovação. Por que ele não conseguiu aprovação? Nós não conseguimos dar conta de todas as dificuldades que ele trazia, de interrupção de estudo, de um ensino médio muito fragilizado, um ensino da quinta, a educação básica muito fragilizada. Então, nós acabamos perdendo esse estudante, mesmo ele tendo tido condições de receber o maior auxílio que fosse possível naquele momento. Então, nós fizemos muita pesquisa, olhamos muitas propostas de implementação da política para construirmos a nossa, de acordo com a nossa realidade, para atender, né, as especificidades, e a Multicampia imprime isso. Como fazer uma política que atenda, que possa englobar todas as diversas possibilidades e dimensões do Instituto. E eu agradeço muito, Grace, suas palavras e as de Ari. Eu fico realmente muito envaidecida, né, com as palavras gentis de vocês. Então, enquanto Cacilda vai ali, gente, de 2 minutos, eu vou encerrar ali com a pergunta de Samavi, já vou passar as considerações finais, que a gente também já está chegando aí no nosso teto de horário, certo? Já quero agradecer, desde já, a presença de todo mundo. Ainda não saiam, porque quando a gente agradece a presença, todo mundo vai embora, né? Calma. Cacilda ainda volta. Vou fazer a pergunta de Samavi, mas já quero agradecer a presença, quero informar também da proposta e do programa. E em agosto nós retornaremos. Priscila, as gravações elas serão disponibilizadas em breve no canal aí da Prograde. Então a gente vai mandar para os participantes. Então se inscreva e fica atenta aí às nossas redes, né? Que possivelmente em agosto a gente já lança aí todas essas as mesas que a gente fez aqui ao longo desses meses, ok? Voltei, viu? Podemos seguir. Foi, Cacilda. Obrigado. Então, temos uma última aqui, para a gente já encaminhar para o fim. Foi a pergunta da Jace Betânia aqui no chat, né, ela da Assistência Social de Santa Maria da Vitória. E ela pergunta, perante a visibilidade da assistência estudantil nas instituições, como você acha que podemos fortalecê-la, a assistência estudantil pós a pandemia? Então, a questão que ela botou aí para a gente pensar, e ela lembra que na UFOB ainda nem foi criada a política da AIAE. Então, feita essa questão, e aí já passo para você, Cacilda, e já peço para você também já fazer suas considerações finais, e agradeço desde já a sua participação aqui hoje com a gente. Enfim, assim, o que é que nós estamos pensando? Nós acreditamos que receberemos estudantes com situações agravadas. Nós não temos ainda como dimensionar, mas provavelmente alguns estudantes que não faziam a solicitação da assistência passarão a ser nosso público. Isso está assim, sendo pautado até pelos relatos que nós já estamos recebendo, pelas condições. Vamos dizer, o Campo Porto Seguro ele está lá no município que tem como base o turismo, que foi extremamente afetado com a pandemia. Então, e nós verificamos isso também na solicitação do auxílio emergencial.
Então, o que é que nós estamos pensando? Eu acredito que teremos uma grande demanda no retorno. Precisaremos, não sabemos como os estudantes retornarão depois desse longo período, é uma questão que a gente ainda irá enfrentar. Como esses estudantes serão afetados? Como todos nós seremos afetados, mas particularmente como os estudantes serão afetados. Então, nós estamos pensando que as nossas ações, elas terão ações que estão diretamente ligadas à questão de recurso, mas terão outras ações que envolverão o acolhimento, a recepção e o acolhimento desses estudantes, a abertura de um momento para a escuta, até para percebermos quais foram os impactos sociais e psicológicos desse contexto de isolamento para esses estudantes. Precisaremos trabalhar nós estamos pensando que a busca ativa vai ser uma das ações, porque nós precisaremos saber o que acontece com os estudantes que não retornarão. Alguns estudantes poderão nos deixar e a gente vai precisar entender em que medida conseguir reverter. A retomada da assistência estudantil, e aí retomar considerando os recursos que já foram gastos, as ações que precisam ser implementadas, e até no nosso caso, aí eu falo particularmente do Instituto, porque nós temos uma distribuição, eu falei rapidamente, mas nós temos 75% para os programas de assistência e apoio estudante e 25% do orçamento para as outras ações dos programas universais e complementares. Como é que nós faremos, se manteremos essa distribuição? Vai ser todo um replanejamento. A assistência estudantil vai precisar ser replanejada e nós precisamos pensar que esse impacto não será exclusivamente do ano de 2020. Esse é o impacto que vamos levar para 2021, para o ano letivo de 2021. Nós temos 2020 para vencer e 2021. O que é que eu percebo? Mais do que nunca, a assistência estudantil ela vai precisar de uma ação que é coletiva. Ela não e a grande dificuldade, e é uma queixa que a gente tem no IFBA, que às vezes assistente estudantil é sinônimo de assistente social. Até próximo, né, os nomes. Eu digo, assim, nós estivemos na vanguarda realmente da luta pela implementação, é natural, porque é o locus de atuação muito do assistente social. Eu ingresso no Instituto no momento que você não tinha profissional de serviço social, mas também você não tinha uma política. Há um avanço considerável, várias pesquisas, a Thalita Parata mesmo faz um estudo e demonstra como nessa categoria profissional, ela vai aumentar consideravelmente a partir da implementação do PENAS, da expansão do ensino superior. Então, quando isso ocorre, há uma ligação, né? Há uma visão de que, quando você fala de assistente estudantil, você está falando só de recursos, você está falando de assistente social porque é que faz a seleção. Não é. Assistente estudantil, em suas várias dimensões, ela precisa envolver os demais profissionais. E a experiência que eu trago de rica do momento de acompanhamento dos estudantes, dos processos de acompanhamento das atividades socioeducativas, quando você leva para a discussão com os estudantes o pedagogo para discutir o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes que recebem o auxílio, quando você leva o nutricionista para discutir a questão da alimentação saudável fora de casa, então o estudante recebe auxílio alimentação e ele participava de um bate-papo sobre alimentação saudável. Por quê? Porque tinha muitos estudantes que não são, no caso, né, nosso específico, de Barreiras. Nós atendemos estudantes de diversos municípios e que deixam sua residência muito jovens. Então, às vezes, o estudante ele fica muito... a adaptação ao ambiente daquela nova cidade, uma dinâmica diferente, uma escola diferente, uma institucionalidade diferente, requer um suporte, e isso pode afetar no desempenho acadêmico dele, do desempenho escolar, e que o auxílio é suficiente, o auxílio ele vai contribuir para um auxílio permanência ou um auxílio moradia, mas e esse suporte emocional que ele necessita? Então, pensar que e o papel da equipe do trabalho interdisciplinar, nós
né, trazemos essa perspectiva da importância do trabalho interdisciplinar na operacionalização da assistência estudantil e da necessidade da articulação com a rede socioassistencial dos municípios, porque a universidade não vai dar conta de responder a essas demandas nas dimensões, não é, que o estudante, às vezes, traz. Então, é uma orientação que você passa dos serviços, da política, que fortalece o usuário e que ele pode acionar outras instâncias e cobrar mesmo políticas públicas do seu município, no que se refere ao transporte, no que se refere à moradia, à assistência, o atendimento psicológico, enfim. Eu vejo que nós caminhamos para as 18 horas, eu queria realmente agradecer, dizer que foi uma tarde, eu gostaria até de depois ver as perguntas, não é? Viu, Clívio, se você puder me passar, porque tem o nome dessa, porque eu sei que tem uma forma de fazer isso, porque aí eu posso depois manter contato, eu acho que é uma troca extremamente importante. Elton, na rede a gente tem conseguido isso, ninguém me respondeu se na universidade também tem os gestores, né, se há essa organização, mas pode ser também, é importante a organização dos profissionais das equipes em rede, porque a gente, com essa troca, com essas experiências, a gente acaba entendendo que a gente não está sozinho, que os problemas que são vivenciados aqui na Bahia, os colegas do Acre, eles mencionaram, os colegas que estão no Sul, e a gente está aprendendo e a gente troca informação. Então, eu acho importante essa organização. Eu acho que esse momento também, apesar de todas as dificuldades, de todos os aspectos negativos que a gente vivencia com as perdas de tantas vidas, trouxe a possibilidade da aproximação por esse caminho. Claro que tem as situações, não é, Ari? Quando a internet, né, não funciona direito, mas essas plataformas eu acho que podem né, encurtar essas distâncias que sempre nos separaram. Então, eu agradeço demais, desculpe, né, alguns contratempos, mas eu acho que foi bastante interessante. Algumas questões que eu não respondi, eu posso disponibilizar meu e-mail, certo? Vocês podem mandar mensagem, a gente pode conversar depois, a gente pode fazer outros encontros, a gente pode fazer outras discussões. Se vocês quiserem também da UFOB na construção da política, também, e eu tenho certeza que outros colegas da rede poderão, não é, Elton? Poderão contribuir conosco assim, nessa discussão, viu, Ari, Grace, Clívio, né? Então nós estaremos à disposição. E eu agradeço enormemente. Muito obrigado, Cacilda. Obrigado, Elton, também. A gente tem sim como pegar o chat aqui, a gente baixa, posso te encaminhar, e aí a gente pode fazer fica aí, né, os contatos possíveis com as pessoas, mas acredito que a gente deu conta de todas as perguntas e interações, né? Agradeço a todo mundo que esteve aqui com a gente, muitas felicitações, muitas felicitações, muitas congratulações aqui, Cacilda, todo mundo falando parabéns, foi excelente a fala no chat, então acho que isso tudo é muito importante para a gente ter um feedback desses momentos de interação virtual, né? Eu particularmente não a conhecia, e estou conhecendo aqui presença virtualmente presente, então foi um prazer, né? E só agradeço em nome de Simone também, que faz parte da equipe da Prograde, que está atuando no programa, o seu aceite, né, para essa conversa aqui com a gente, que foi muito esclarecedora. Agradeço também em nome da Pró-Reitoria de Graduação, né, que está através da qual a gente tem implementado esse programa aqui de conversas e de criar esse espaço, né, institucional, e que está trazendo pessoas de diversas regiões do Brasil aí para a gente conversar, então agradeço muito. E quero novamente frisar a todo mundo que a gente agora, em julho, vamos dar uma pausa, porque a equipe toda do programa Educação em Foco está praticamente toda em recesso, e em seguida a gente retorna em agosto aí com novas configurações e outras temáticas também importantes, e também aprofundando debates que foram lançados aqui nesse primeiro momento, e com certeza assistente estudantil, os assuntos
estudantis farão parte disso. Tá certo? Então, mais uma vez agradeço, gente. Tenham todos uma boa tarde, um bom, né, final de dia aqui. Agradeço muito a presença de todos. Até breve. Tchau. Até. Tchau, tchau.